Shalom, pessoal! Vamos dar continuidade ao nosso curso. Já aprendemos sobre artigo definido, já aprendemos sobre preposições e quando tem os dois ao mesmo tempo na mesma palavra. Se você ainda não viu a aula com artigo definido e com as preposições, logo abaixo aí na descrição do vídeo tem um link para você acessar. Artigo definido em hebraico, ou então a aula com as preposições, também, lição 11. No final desta videoaula vai aparecer também a playlist com todas as aulas. É recomendado primeiro você ver, para depois prosseguir nesta videoaula. Vamos ver um exemplo. A palavra bait, uma casa, indefinido. Ela tem um dagesh dentro porque tem aqui o beit, que é uma bega de kepate. No começo de palavras é obrigatório ter o dagesh. Porém, quando ela recebe um artigo definido, o beit já não está mais no início da palavra. Por isso o dagesh cai, ela deixa de ter um dagesh. O dagesh que vai entrar aqui é o dagesh do artigo definido. Aqui tinha um dagesh fraco porque era uma bega de kepate. Esse dagesh caiu, agora tem um dagesh forte. Depois de uma vogal breve, o dagesh está duplicando a consoante. Então esse dagesh aqui é do artigo e não da bega de kepate. Bait, uma casa indefinida, habait, a casa definida. E agora, se eu colocar a preposição na mesma palavra que já tem o artigo definido, acrescentando aqui a preposição em, com e por, isso aqui não pode acontecer, a gramática não aceita. Quando isto acontece, veja que o artigo definido, ele vai cair fora, vai continuar o dagesh e a vogal breve, e a preposição vai ocupar o lugar do artigo definido. Portanto, agora eu tenho aqui, ó, na casa, que é o em da preposição, o a do artigo, que vai formar na. Bait, uma casa, habait, a casa, babait, na casa. Babait tem aqui o dagesh e a vogal, indicando que tem o artigo e tem a preposição na mesma palavra. Quando uma preposição é prefixada a uma palavra que começa com uma sílaba tônica, ela terá um câmetes debaixo. Por exemplo, la maim. Eu tenho aqui a palavra maim, que é águas, com a preposição vai ficar para águas, lamaim, e quando ela tem a preposição mais o artigo definido, ela vai ter uma vogal breve e um dagesh para duplicar a consoante. Por exemplo, lamaim. Neste caso aqui tem o artigo definido e a preposição também. Só que o re do artigo definido cai e dá lugar somente à preposição. Para as águas. É só você prestar atenção para identificar quando tem só preposição e quando tem a preposição mais o artigo definido. Uma tem a vogal longa, o câmetes, a outra tem a vogal breve e o dagesh para duplicar a consoante anterior. Palavras que começam com guturais se comportam de forma diferente na gramática. Por exemplo, a palavra ishi, homem, começa com aleph, não aceita dagesh, nenhuma gutural aceita dagesh, por isso não pode ter o artigo definido na forma regular. Como o aleph não aceita dagesh, ele não pode ser duplicado. Para compensar esta falta do dagesh, a vogal é alongada para câmetes. Ishi, um homem, indefinido. Raish, com o artigo, o homem.
leish, para um homem, com a preposição laish, para o homem. Leish, só com a preposição para um homem. Laish, com a preposição e o artigo na mesma palavra, para o homem. Se uma palavra não começar com uma gutural, fica mais fácil identificar. Por exemplo, migdal, sem artigo, quando ela estiver sozinha, uma torre. Hamigdal, com artigo, a torre. Bemigdal, em uma torre, só com a preposição. Lemigdal, para uma torre, só com a preposição. Kemigdal, como uma torre, só a preposição. Bamigdal, preposição e artigo na mesma palavra, na torre. Kamigdal, como a torre, também, preposição e artigo na mesma palavra. Lamigdal, para a torre, preposição e artigo na mesma palavra. Se estiver com shevá, é só a preposição. Se estiver com dagesh e a vogal breve, preposição e artigo na mesma palavra. Repara aqui, ó, todas as três aqui de baixo tem um dagesh na consoante anterior e uma vogal breve. Isso aqui é uma marca indicadora de que tem preposição e artigo definido na mesma palavra. Dagesh e vogal breve. Agora vamos aprender sobre a preposição min, que significa de ou a partir de. Você que está montando a tabela de prefixos, acrescenta mais esta preposição também. De vez em quando alguém deixa nos comentários a pergunta como inserir a preposição de na frase em hebraico. Agora nós vamos aprender sobre a preposição min, como inserir o de ou a partir de. Quando uma palavra é indefinida, no caso aqui, bait, uma casa, usa-se a preposição com uma vogal breve, o hirek, e um dagesh na consoante anterior para duplicar. Por exemplo, a palavra bait, indefinida, uma casa. Mi bait, de uma casa. Aqui tem a preposição, tem aqui o dagesh na consoante anterior para duplicar e a vogal breve hirek. Está duplicando para formar uma sílaba fechada com uma vogal breve, como manda a regra. A palavra melech, indefinida, um rei. Com a preposição vai ficar mi melech, de um rei. Como no exemplo anterior, também tem aqui um dagesh para duplicar o men. Bait, uma casa. Mi bait, de uma casa. Melech, um rei. Mi melech, de um rei. Quando uma palavra começar com uma gutural e for indefinida, a preposição terá o men acompanhado do tserê, a vogal longa tserê, que significa de ou a partir de. Eu separei uma com cada gutural, com aleph, com ain, com re, com het, com reish. Por exemplo, a palavra ish, um homem, com a preposição vai ficar meish, de um homem. E uma cidade, meir, de uma cidade. Har, uma montanha, mehar, de uma montanha. Hereve, uma espada, meherve, de uma espada. Rosh, uma cabeça, merosh, de uma cabeça, que também pode ser
a partir de um homem, a partir de uma cidade, a partir de uma montanha, a partir de uma espada, a partir de uma cabeça. Quando uma palavra for definida, tiver com artigo definido, como no caso aqui, Rabait, a casa, Haaretz, a terra, a preposição vai ter a forma regular, que é o men mais o hirek e o nun sofite acompanhado do makef, que é este tracinho aqui para formar um construto. Se eu tenho Rabait, a casa, com a preposição vai ficar min Rabait, da casa. Haaretz, a terra, min Haaretz, da terra.